Mês de maio, vocês sabem que mês é esse? O que a gente comemora? Vocês estão tímidos hoje? O que a gente comemora? Mês da família. Eu acho que o Juninho ajudou vocês aqui, né? Como a gente tem feito nesses últimos anos, a gente vai ter algumas conversas sobre família. E eu conversava com o pessoal ali ao fundo que nos anos anteriores a gente contou algumas histórias de dramas familiares que a gente encontra na Bíblia, nas Escrituras, e de como aquelas histórias vividas por seres humanos iguais a nós moldam também a nossa história e ensinam a gente como viver a vida que Deus quer que a gente viva. Só que esse ano a gente vai fazer um pouco diferente e a gente não vai ouvir a história específica de algum personagem bíblico, mas a gente vai entender qual a sabedoria bíblica que pode ser aplicada a muitas áreas da nossa vida, mas eu quero especificar essas aplicações para a nossa vida familiar. E o título da nossa série é A Família em Meio à Tormenta. Ela é baseada num livro que tem o mesmo título e a mesma capa da série. Não vai ser difícil você encontrar se você quiser comprar depois esse livro, mas ele foi um livro vencedor do ano de 2019, se não me engano, como melhor livro cristão, porque ele não é um livro denso, não é um livro teológico, mas é um livro que traz muita sabedoria para a gente lidar com problemas na nossa casa, com as tormentas que aparecem na nossa vida familiar, na nossa dinâmica familiar, porque mar calmo demais não é mar, é represa, é rio. Mar calmo demais não faz bom marinheiro. E se a gente quiser ter as nossas mãos adestradas para navegarmos bem pelo mar da vida, a gente precisa aprender, em meio às tormentas, a resistir na nossa vida familiar. E o autor desse livro, o Russell Moore, ele traz para a gente uma frase que vai guiar a gente durante toda essa série. A frase do Russell diz assim, agora foi bem russo o negócio, Russell: o único porto seguro para uma família assolada por tempestades é um lar marcado pela cruz. Isso já diz muita coisa para a gente. Tem muito guru tentando vender soluções para as tempestades familiares que a gente vive por aí. Tem muita gente querendo vender soluções baratas para os dramas familiares que a gente enfrenta, mas essa frase já diz muito para nós. O único porto seguro para uma família assolada por tempestades, por tormentas, é um lar marcado pela cruz. E a gente vai ver como isso se desenvolve ao longo de diversas dinâmicas relacionais. E hoje eu quero tratar com vocês em um versículo. A última vez que eu preguei aqui, há 2 semanas atrás, eu preguei num capítulo inteiro, Romanos 4, e hoje eu quero pregar em um versículo e eu te convido a lê-lo junto comigo. Esse versículo está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muitos de vocês sabem de cor e a gente vai ler juntos. Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas. Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque desde que a gente entrou aqui, nós fomos ministrados por ela. E o que eu te peço agora é misericórdia para que, ao falar, eu não fale de mim mesmo, mas eu fale do Senhor. Senhor, que eu não seja um empecilho, que eu não me coloque na frente do Senhor, mas que minha vida seja um canal limpo por onde o Teu Espírito pode agir e falar ao coração dos meus irmãos. Mas eu te peço também, Deus, quebra cada barreira nos corações aqui, quebra toda fortaleza que é levantada por sofismas, por pensamentos outros que querem nos distrair, nos levar para longe de Ti. E eu te peço, Senhor, curva-nos diante da Tua palavra, curva-nos diante da Tua presença nesse lugar. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Pouco tempo atrás, em março desse ano,
o Brasil ouviu a notícia de que um casamento que já havia alguns anos havia se desfeito. É o casamento da atriz e apresentadora Sabrina Sato com Duda Nagli. Talvez você não conheça esse rapaz, que é o marido dela, mas provavelmente você assistiu o programa famoso de entrevistas que a mãe dele, a Leda Nagli, teve por muitos anos na TV aberta. E isso não choca muito a gente, porque a gente sabe que no mundo dos artistas sempre tem alguém se separando. Só que algo que me chamou a atenção nessa separação em específico foi uma frase da Sabrina que eu já ouvi da boca de muita gente próxima, não próxima. É essa frase que ela disse que ela gostaria que o casamento que ela teve com o Duda, que gerou filho para ela gostaria que esse casamento durasse para sempre, mas o para sempre é uma construção difícil e nem todo mundo consegue. O para sempre é uma construção difícil e, segundo a Sabrina, nem todo mundo consegue. Você deve estar pensando, já sei, o pastor vai aplicar isso na nossa vida de casamento. Quem dera fossem só os casamentos que sofressem tormentas, não é verdade? A gente sofre por tormentas e tempestades em outros relacionamentos, como, por exemplo, os nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos irmãos. E foi isso que aconteceu também no começo desse ano, quando o príncipe Harry, o segundo na linha de sucessão depois do irmão dele, o príncipe William, lá na coroa britânica, fez quando ele lançou o livro dele, que ele conta várias histórias sobre o relacionamento familiar, relacionamento conturbado que ele tinha com a família real. E o Harry expõe algumas coisas, e primeiro ele resolve expor o pai dele no momento em que o pai vai dar a notícia que a princesa Lady Diana morre. E o pai, o agora rei Charles, traz para o Harry e para o irmão dele, o príncipe William, a notícia do falecimento da Diana. Olha só o que ele diz. O papai não me abraçou. Ele não era muito bom em demonstrar emoções em circunstâncias normais. Como esperar que ele as demonstrasse em tal crise? Um filho falando isso sobre o pai. O pai não gosta muito de demonstrar afeto, nunca demonstrou. Como ele demonstraria num momento de crise, num momento em que a gente recebe uma notícia como essa? Os anos se passaram, aqueles meninos que você provavelmente viu eram adolescentes quando a mãe morreu, cresceram e tiveram que ver a vida deles invadida por muitas dinâmicas de trabalho, de serviço à população. E quando os dois cresceram e o Harry estava para se casar, a gente sabe que existe uma rixa entre a família real e a esposa do príncipe Harry, esse que está na foto aí. E numa discussão que ele teve com o irmão dele, ele conta de um momento muito acalorado nessa discussão, mais uma tormenta no relacionamento. Ele conta que o príncipe William, me agarrou pelo colarinho, rasgou o meu colar e me jogou no chão. Caí na tigela de cachorro que rachou sob as minhas costas, os pedaços me cortando. Eu fiquei ali por um momento atordoado, então me levantei e disse a ele para sair. Talvez você não tenha vivenciado na sua vida a cena de um divórcio, talvez você não tenha experimentado na sua vida um pai tão distante quanto o Harry narra aqui. Talvez você nunca tenha brigado com seus irmãos a ponto de chegar às vias de fato e ele te jogar na tigela do cachorro e você ficar lá em meio aos cacos. Mas eu tenho certeza que você passou por momentos de muita turbulência nos seus relacionamentos familiares, momentos muito difíceis. Talvez foi uma doença, talvez foi enfrentar a senilidade dos seus pais. Todos nós passamos por turbulências, passamos por momentos de tormenta na nossa família. E o que fazer quando a gente passa por esses momentos? E é aí que a gente encontra a sabedoria da Bíblia nesse versículo que a gente acabou de ler, o versículo 17 do capítulo 5 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Existiam tormentas que estavam assolando aquela igreja que o apóstolo Paulo havia fundado, porque os cristãos de Corinto eram filhos do apóstolo Paulo e existia muito amor envolvido ali, mas existia também muita rixa, tanto que o relacionamento mais complicado entre o apóstolo Paulo e a igreja era justamente com a igreja de Corinto. A gente tem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em que ele trata de alguns problemas.
Existe uma carta que a gente não sabe onde ela foi parar, mas a gente sabe, porque o apóstolo Paulo conta aqui na segunda carta aos Coríntios, que nessa carta ele disse palavras muito duras àqueles irmãos. E aqueles irmãos, eles foram tão tratados, mas tão confrontados com essa carta, que eles resolveram nem copiar o conteúdo dela, e por isso que a gente não tem essa carta do meio aí aos Coríntios. E o que a gente vê aqui é o apóstolo Paulo preocupado na segunda carta aos Coríntios, preocupado em como eles haviam recebido o conteúdo e as palavras duras daquela carta, porque o relacionamento deles havia experimentado uma tormenta. E aí, quando um companheiro de viagem de Paulo chega com notícias de que eles haviam recebido a carta, eles haviam disciplinado um falso mestre que havia se instalado na igreja e estava disseminando falsas doutrinas, o apóstolo Paulo respira mais aliviado e aí sim ele escreve a segunda carta aos Coríntios, que é essa carta que a gente conhece. Só que é interessante que o contexto em que essa carta vem é o contexto em que aqueles irmãos tinham sofrido o dano de falsas doutrinas no meio deles. Havia muitos homens que eram enviados lá de Jerusalém, principalmente pelos do Sinédrio, os 70 principais homens religiosos de Israel. Eles enviavam pessoas para a região de Corinto para ali dizerem para os cristãos que não bastava eles se tornarem justos por meio da fé em Jesus. Para eles se tornarem justos de verdade, eles precisavam fazer mais uma coisa: se circuncidarem. E esse ensino foi entrando no meio da igreja de Corinto a ponto de os homens se circuncidarem e se acharem superiores aos outros, e eles foram criando castas e castas dos mais importantes, e agora a gente vai criar uma subcasta, aqueles que foram batizados por Paulo, se bem que Paulo não batizou ninguém lá, exceto alguns, aqueles que foram batizados de Apolo, aqueles que diziam que eram descendentes de Cristo, que nem Paulo, nem Apolo, nem ninguém. A gente só segue o próprio Cristo, nós somos seguidores do próprio Cristo. E foram se criando essas divisões, essas rixas, essas intrigas no meio da família da fé, no meio da família de Deus. Pastor, por que você está trazendo isso para um mês em que a gente conversa sobre família? Muitas vezes, assim como o apóstolo Paulo vivenciou sofrimentos, e as duas cartas do apóstolo aos Coríntios são cartas em que ele fala muito desse sofrimento. Se você ler as duas cartas, você vai ver que ele faz 6 listas do quanto ele sofreu. O apóstolo Paulo ele precisou passar por tormentas, ele precisou passar por provações, ele precisou passar por momentos em que a fé dele foi testada para que essa fé se mostrasse uma fé verdadeira. E a gente também, no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, passa por momentos assim para que a nossa fé seja testada. Os coríntios, eles achavam que se Paulo tinha sofrido tanto, 6 listas de sofrimento, naufrágios, cobra picando, perseguição, onde quer que ele chegava, ele não tinha como se manter porque as igrejas não sustentavam tanto ele mais, ele precisou em alguns momentos fazer tendas para pagar o pão de cada dia. Os coríntios olhavam para esse homem sofredor e falavam: Deus não pode estar com ele, porque se Deus estivesse com ele, a vida dele seria um pouco mais fácil. E às vezes a gente olha para a nossa família e acha que se Deus realmente estivesse conosco, as coisas estariam um pouco mais fáceis. A gente estaria melhor, a maré estaria mais mansa, a vida estaria mais calma. É pensando nisso que quando o apóstolo Paulo chega nesse capítulo que a gente leu, capítulo 4, a gente leu só o versículo 17, ele começa o capítulo, e se você olhar os primeiros versículos do capítulo, a gente leu na verdade o capítulo 5, né? Se você olhar o capítulo 4, você vai ver que nos primeiros versículos Paulo aponta as razões do sofrimento dele. A razão era a glória de Cristo. Mas no capítulo 5, Paulo dá razões para a gente não desanimar quando a gente enfrenta tormentas. Paulo vai começar a dar razões para a gente de como a gente não pode sucumbir às tormentas e se render e se entregar às várias tempestades que nos acometem no meio do caminho. E aí a gente chega no entendimento de que nós precisamos, ao olhar para a nossa dinâmica familiar, ao olhar para a nossa caminhada cristã, ao olhar para a nossa jornada, nós precisamos aportar no porto seguro. E Paulo aponta para a gente que porto seguro é esse. O porto seguro é estar em Cristo. O apóstolo Paulo começa o versículo 17 dizendo assim:
como se ele estivesse puxando todo esse contexto que eu já dei para vocês. Logo depois ele usa uma conjunção, a conjunção se. Assim, se, conjunção condicional. Se alguém está em Cristo, alguém é a segunda palavrinha aí. É algo que parece um sujeito indeterminado para a gente, mas Paulo tem em mente alguém muito específico. Alguém é todo cristão, todo aquele que professa o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Parece que alguém pode ser qualquer pessoa, mas na verdade Paulo tem em mente sujeitos muito específicos, gente como eu e você, que seguem a Jesus. Essa expressão, alguém, pode ser substituída também por todo aquele que. Existe um outro versículo muito famoso que a gente conhece, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Todo aquele que nele crê. E aí Paulo, assim, se todo aquele que crê está em Cristo, e aí eu me pergunto, e talvez você se pergunte, o que é estar em Cristo? Muita gente acha que estar em Cristo é como se Cristo fosse uma espécie de gaveta, onde a gente é colocado e guardado e fechado. A gente está oculto em Cristo como a gente oculta aquela roupa que a gente não deu conta de dobrar e a visita está chegando e a gente oculta, esconde no guarda-roupa para que ninguém veja. Mas não é isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando diz em Cristo. O pastor John Stott vai ajudar a gente a entender isso, e ele diz, permita-me esclarecer de imediato que a preposição em Cristo, quando usada em relação a Cristo, ela não se refere a um espaço físico. Cristo não é um espaço físico onde a gente habita. Mas estar em Cristo não é estar localizado dentro dele ou trancado nele para ter segurança, mas sim estar unido a ele em um relacionamento muito pessoal, muito próximo. Você não precisa se esconder da tormenta. Você não precisa tentar fugir da tormenta como o diabo foge da cruz. O que você precisa é estar num relacionamento tão próximo, tão íntimo, tão pessoal com Deus, que em meio à tormenta você vai desfrutar da companhia dele. Enquanto todos dormem e você passa pela tormenta que só você sabe, você pode prová-lo no secreto da sua casa. Enquanto esse mundo agitado não consegue silenciar os barulhos, a agitação, as milhares de notificações e estímulos que a gente recebe dia a dia, a gente pode encontrar paz no meio da tempestade, paz no meio do caos. Enquanto as crianças brincam e desmontam toda a casa, você pode encontrar paz estando em Cristo, nesse relacionamento muito próximo. Então, assim, se alguém está em Cristo, colado a Ele, apegado a Ele, vai poder aportar num porto seguro. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O porto seguro do cristão é descansar na certeza de que nós somos novas criaturas. E o apóstolo Paulo segue dizendo aqui que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aí, no grego original, não usa a palavra criatura, mas diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. Pastor, qual a diferença? Para todos os efeitos, não dá no mesmo? Não dá. Nova criatura, Deus fez várias criaturas. As árvores são criatura de Deus. Os animais, as borboletas são criaturas de Deus. Mas o que Paulo tem em mente aqui, ao dizer que quem está em Cristo é uma nova criação, Paulo está olhando lá para Gênesis, quando a criação de Deus se corrompe por causa do pecado que os nossos primeiros pais cometeram, quando desobedeceram a Deus, quando transgrediram o mandamento de Deus, que era não comer daquele fruto. Mas os nossos primeiros pais se rebelaram contra o Senhor e disseram, não, o jeito que a gente quer fazer as coisas é muito melhor do que o seu, Deus. A gente olha para essa árvore e vê que esse fruto é desejável para dar conhecimento, e nós queremos o conhecimento à nossa própria maneira, nós queremos a sabedoria do nosso próprio jeito, do meu jeito é melhor. E aquela criação, aquela primeira criação de Deus foi corrompida por causa do nosso grito de independência. Mas agora, em Cristo, Deus está fazendo uma criação nova.
não aniquilando a criação anterior, mas renovando todas as coisas. Então, se alguém está em Cristo, uma nova criação começa a surgir. Se esse mundo que jaz no maligno fosse posto em Cristo, estivesse no relacionamento de intimidade colado a Cristo, a gente veria que os relacionamentos familiares seriam muito diferentes. A forma como a gente trata as doenças seriam muito diferentes. A política mundial, que sofre com crises após crises, seria muito diferente. A gente sabe que esse mundo todo não pode se colocar em Cristo, mas existe uma parte desse mundo que pode se colocar em Cristo, e essa parte sou eu, é você. Eu e você podemos fazer diferente dos nossos primeiros pais, porque Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós não mais dessemos um grito de independência, não mais dessemos um brado do meu jeito é melhor, mas a gente olha para Jesus, o Filho obediente de Deus, e diz: sim, eu quero obedecer, sim, eu quero imitar, sim, eu quero estar apegado, ligado a Cristo, meu porto seguro. Nosso porto seguro, irmãos, é estarmos em Cristo, mas é descansarmos também na certeza de que somos nova criação. E Deus já começou um mundo diferente. Existe uma frase da sabedoria popular que diz: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Mas a sabedoria popular não dá conta de explicar a gente por que a gente deve ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo porque nós fomos resgatados por Jesus. E ao sermos resgatados, nós fomos colocados, inseridos nesse mundo para sermos mensageiros da nova criação que Deus está fazendo. Na escola dominical do domingo passado, o Edmar leu esse versículo na escola aqui pela manhã com os irmãos. E de lá para cá esse versículo tem pulsado dentro de mim. A gente precisa experimentar a realidade da nova criação. Mas muito mais do que nós experimentarmos a realidade da nova criação, esse mundo precisa provar através da minha e da sua vida a realidade do mundo novo que está sendo criado por Deus. Irmãos, vocês querem viver um casamento novo? Vocês querem viver uma dinâmica de relacionamentos familiares novos? Peçam a Deus um coração novo. Peçam a Deus um coração transformado, um coração regenerado. Você quer experimentar de um relacionamento novo com seus pais que tem um relacionamento estranho, distante, às vezes até abusivo com você? Peça a Deus, não uma mudança de comportamento dos seus pais, mas peça que Deus dê a eles um coração novo. O que a gente precisa é de um lar marcado pela cruz. E um lar marcado pela cruz gera pessoas com corações novos, com mentes novas. Você quer que os seus filhos sejam menos ingratos, menos birrentos? Mesmo pequenininhos, peça para que Deus dê a eles um coração novo. Peça para que Deus dê um coração novo para você, que às vezes a gente acha que o problema é o outro, mas o problema está muito mais próximo de ser tratado. Quando a gente se depara com problemas na nossa família, irmãos, a gente acha que as pessoas dentro dela é que precisam de um novo comportamento, mas o que elas precisam de um novo coração. Elas precisam ser tiradas do caminho do inferno para o caminho da cruz. Porque não adianta nada a gente mudar o nosso comportamento se o coração não for mudado. Hoje, e aqui fica um alerta para vocês que habitam esse mundo das redes sociais, muitas pessoas ganham a vida em cima de problemas familiares, são os gurus da internet. A gente consome muito esses conteúdos hoje em dia, são pastores, líderes espirituais, influencers que criam um clima de pânico. Olha só como esse mundo está, olha só como as coisas estão sujas, olha só como as coisas estão terríveis, e você começa a consumir aquilo, você fala, meu Deus, é verdade. Porque realmente, a gente olha para o mundo, as coisas estão terríveis. O diabo, o nosso inimigo, é sujo. O nosso adversário tem táticas e mais táticas. A gente olha, está vendo que essa pessoa está falando é verdade. E aí ele aprofunda um pouco mais. Olha como os valores estão sendo corrompidos. Olha como os nossos valores estão sendo deturpados. E a gente olha, é verdade. E aí eles começam a mostrar para a gente aqueles vídeos de casos que acontecem ao redor do mundo, casos cabeludos que arrepiariam os cabelos de qualquer um. E a gente fala, está vendo? O que eles estão falando é verdade, mas na hora de oferecerem a solução, esses gurus oferecem para a gente a solução que é uma mudança de comportamento.
E aí você vai conseguir essa mudança de comportamento, sabe como? Comprando o curso deles a 24 parcelas de R$ 999 pelo Hotmart. E aí você vai pagar esse curso, e se você pagar mais R$ 5.000, você vai ter acesso exclusivo a um grupo VIP no Telegram e vai poder fazer uma mentoria. Vocês perceberam como já está ensaiado o discurso aqui? Não se preocupem, eu não vou fazer curso para vender. Mas esses gurus de internet, eles criam esse clima de pânico para que você busque e precise de alguma solução. Você quer alguma solução para aquele problema que é real e que você está vendo e que está na sua frente ali. Só que o que esses gurus de internet falham é que eles mostram para a gente que a solução é uma mudança de comportamento. Presta atenção na tática deles, quase sempre é mudança de comportamento. O que o Evangelho propõe é algo muito mais profundo, é uma mudança de coração. É uma mudança de natureza. Lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo roga àqueles irmãos, pelas misericórdias de Deus, que eles apresentem os corpos deles como sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus, que é o culto racional. E ele termina dizendo, não se conformem com esse século, mas transformai-vos pela metamorfose da vossa mente, pela renovação da vossa mente. O que Deus requer de nós é muito mais do que uma mudança de comportamento. É muito mais do que uma metanoia, que é a mudança de mentalidade. O que Deus quer é uma metamorfose. Você muda a sua ontologia. E olha que palavra difícil para você pesquisar depois. A ontologia é quem você é, o seu ser. A mudança que Deus quer fazer em você é muito mais, vai para além do seu comportamento, é uma mudança profunda. A sua casa não vai mudar, os seus problemas não vão se resolver se você não colocar nessa equação o Evangelho. É claro que o Evangelho vem acompanhado com mudanças morais no nosso proceder, no nosso viver, e a gente precisa tratar o nosso comportamento também, mas não primordialmente. Você quer viver menos tormenta na sua família? Eu quero te dizer, você não está no caminho certo. Você tem que aprender a passar pela tormenta apegado a Jesus, descansando naquilo que Ele fez de você. E Ele fez de você uma nova criatura, uma criatura que enxerga a tormenta desse mundo, que enxerga a loucura e a sujeira e a podridão desse mundo, não como inimigos que eu tenho que ferozmente combater, mas eu olho tudo isso como inimigos que já foram vencidos por Jesus na cruz do Calvário, quando ao dar de si, ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele já despojou todos os principados e potestades, todas as fortalezas espirituais que são contra a nossa vida, contra a nossa família, já foram vencidos por Jesus na cruz. De maneira que eu e você não precisamos andar desesperados, porque a gente já sabe o capítulo final da história. A gente já sabe o capítulo final da história. E a gente pode olhar agora para a nossa casa, percebendo que tudo isso que nos assombrava ficou no passado. O passado passou. É isso que o apóstolo Paulo vai seguir dizendo nesse versículo. Agora que vocês são nova criação, novas criaturas, seres metamorfoseados, que foram mudados. Agora que isso aconteceu com vocês, vocês podem descansar em outra certeza. A certeza de que o passado passou. As coisas antigas já passaram. Que coisas antigas seriam essas? Provavelmente Paulo tinha mais de um sentido na mente dele quando ele diz sobre essas coisas antigas. Primeira, era a vida que aqueles cristãos lá na igreja de Corinto viviam antes de conhecerem o Evangelho, uma vida que adorava outros ídolos, outros deuses. E eles podem olhar para trás e perceberem que aquilo ficou no passado. Mas Paulo pode olhar também para uma vida em que eles dependiam do sacrifício deles mesmos para agradarem a Deus. Quando Paulo olha para aqueles irmãos, ele diz, olha, não só a vida de sacrifício aos deuses desse mundo, mas também vocês não precisam mais viverem um tempo inteiro tentando me agradar com sacrifícios carnais, tentando me comprar com as suas barganhas. Sabe qual é o sacrifício que me agrada? É a sua vida diante de mim. É a sua vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, ligado a Cristo. Você não precisa correr achando que você vai perder a qualquer momento a maratona. Você precisa descansar
de que você já está em Cristo, e por estar em Cristo, as coisas antigas já passaram. Irmãos, o que isso tem a ver com a nossa família? Todos nós vivemos um tempo que a gente é pressionado o tempo inteiro a voltar às antigas coisas. Há um sistema de sacrifícios antigo. Aquelas pessoas de quem eu falei, aquele pessoal que gosta de vender soluções fajutas para a gente, eles tentam sempre se enriquecerem às custas de gente desesperada por salvar a sua família. Só que esse terror que vai se criando no coração de muitas pessoas, elas querem que vocês busquem soluções que funcionam como a circuncisão funcionava para os judeus e como funcionou para muitos irmãos que foram enganados na igreja de Corinto. Porém, uma vez que eu e você conhecemos a Cristo Jesus, conhecemos a obra de Cristo, nós sabemos que o sistema sacrificial passou. Nós sabemos que a nossa vida não precisa mais se basear no nosso desempenho. Sabe por quê? Porque Cristo já derrotou o poder do diabo, Cristo já derrotou o poder do inferno, Cristo já derrotou o poder desse mundo, Cristo já derrotou o poder da nossa carne. Tantas vezes a gente tem medo de que o velho homem, a velha mulher grite e acabe matando a nova criação que Cristo está fazendo dentro de nós. Porém, o grande convite do Evangelho e do apóstolo Paulo, ao olharmos para as coisas que se passaram, é descansarmos na certeza de que tudo já foi apagado. Não apenas os nossos pecados do passado, mas os nossos pecados do presente, os nossos pecados do futuro, já foram esponjados por Cristo na cruz. Isso o nosso breve catecismo nos garante ao pegar todos os textos bíblicos que mostram que nossos pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados. Por isso você não precisa ficar morrendo de medo se você morrer sem confessar um pecado, porque todos os seus pecados já foram perdoados. Todos os seus pecados já foram perdoados. O passado passou. Pai, mãe, vocês não precisam mais viver escravizados pelo medo de perder seus filhos para o mundo. As coisas velhas já passaram e a promessa do Senhor de que os seus filhos não vão se perder, de que os seus filhos são descendência da promessa, filhos da aliança, essa promessa é real e vocês não precisam ter mais medo de perder os seus filhos. Os nossos filhos não vão se perder porque eles pertencem ao Senhor. Irmãos, não se desesperem se hoje algum dos seus irmãos está perdido nas drogas, está perdido de alguma maneira e os relacionamentos se fraturaram, se quebraram. Você tem algum irmão que está numa situação de saúde deplorável. Não se preocupem, porque o nosso Deus é o Deus que nos ama, cuida de nós e que pode cuidar dos nossos familiares, que pode cuidar dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Cônjuges, vocês que se preocupam com aquela pessoa que está ao seu lado e que está sofrendo alguma doença, você pode descansar na certeza de que o Senhor está com você, está com seu cônjuge e vai te ajudar a passar pelo vale da sombra da morte, se preciso. Descanse no Senhor. Nesse mundo novo de Deus, nós sabemos que, embora a gente tenha que enfrentar a tormenta da morte, do outro lado do vale existe descanso. Do outro lado do rio existe uma mansão celestial nos esperando. As coisas antigas já passaram e quando a gente olha para esse lugar para onde a gente está caminhando, a gente pode perceber, eu já posso viver em novidade de vida aqui. Na nova criação que Deus faz, tudo é novo. Não apenas as coisas antigas, os pecados antigos, os medos antigos são aniquilados, mas a gente passa a experimentar de uma vida nova, de um jeito novo de viver. Eis que todas as coisas se fizeram novas. E a pergunta que talvez eu e você faríamos para o apóstolo Paulo seria: que coisas velhas são essas que já passaram e que coisas são essas que ficaram novas, que tornaram novas? Talvez a resposta que Paulo daria para mim e para você seria: se você é nova criação, tudo ao seu redor vai se tornar novo. Se você se entende como nova criação, a sua casa será nova, a sua vida será nova, a sua forma de enxergar o mundo será nova, a sua forma de encarar os problemas e as crises vai ser uma forma nova. E o pessoal MPC Raiz que está aqui sabe, tudo muda,
quando você muda. Quando essa mudança está no âmago do nosso ser. Quando a gente é transformado dos lugares mais profundos da nossa alma, tudo muda. Sabe por quê? Porque a gente não olha mais o mundo sob a ótica do desespero, sob a ótica do fatalismo, sob o pessimismo desse século. As coisas são novas e a gente pode olhar para frente com esperança, porque a gente olha para essas coisas debaixo da perspectiva do senhorio de Cristo. Se na primeira criação as coisas se deterioravam até se desfazer, na nova criação a gente vê novos céus e nova terra. Esse novo céu e essa nova terra vêm da parte de Deus e chega até nós. Se na primeira criação o sangue de cordeiro precisava ser derramado, na nova criação a gente não precisa mais viver fazendo sacrifícios, porque o sacrifício cabal do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi feito por nós. Esse Cordeiro que foi imolado, hoje se assenta no trono do universo, e é justamente essa visão que o apóstolo João tem lá em Apocalipse, capítulo 21. O apóstolo Paulo diz: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o apóstolo João, no fim da história, vira para a gente e diz: vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como noiva, ataviada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, a habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você já parou para pensar que você é um agente de transformação para aqueles que estão à sua volta? A sua vida já desfruta dessa novidade, tudo se fez novo. E você pode levar essa novidade de vida para o mundo de Deus, a criação velha experimentando novidade. De maneira que quando o Senhor Jesus voltar e retornar, tudo que hoje se deteriora, tudo que hoje se desfaz, vai ser refeito. E é justamente o que o apóstolo Paulo começa o capítulo 5 falando. Você vai ver ele dizendo aqui no capítulo 5, olha, vocês podem ter a certeza que se essa casa, esse tabernáculo, essa habitação que é o nosso corpo se deteriorar, existe uma habitação com Deus nos céus que nunca vai se deteriorar. Volta para o capítulo 4, você vai ver que Paulo fala que existe um tesouro dentro de nós, e ele compara cada um de nós a vasos de barro, e esse tesouro que é o Evangelho está dentro de nós, para que a excelência do poder, a glória toda seja de Deus e não nossa. Só que para que esse tesouro seja visto, os vasos de barro precisam ser quebrados. Para que o tesouro do Evangelho seja visto, eu e você precisamos ser quebrados. Em meio às tormentas da vida, em meio aos problemas familiares, a gente vai ser quebrado. O que sai de dentro da gente? A essência de uma nova criação? A essência do mundo novo que Deus está fazendo? Ou se nós formos quebrados, tudo que vai sair é a velha criação, é a sujeira desse mundo. Senhor, quebra os nossos corações nessa noite. Que ao sermos quebrados por Ti, tudo que saia, seja a glória do Evangelho, seja a essência da nova criação que Jesus está fazendo dentro de nós. Senhor, faz o conteúdo do nosso vaso conhecido, e que ao ser conhecido esse conteúdo, não haja glória para nós, mas para o Senhor. Senhor, há tantas pessoas aqui que têm tido as suas casas assoladas por tempestades, mas o que eu te peço é que possamos passar por essas tempestades apegados a Cristo, permanecendo em Cristo. Senhor, existem tantas situações que trazem dor a nós, aos nossos familiares. Temos assistido, Deus, tantos lares se desintegrando, a saúde de tantos entes queridos nossos se desintegrando. Mas nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça na esperança de que a obra da nova criação que o Senhor está fazendo já está sendo efetuada em nós e há de ser completada até o dia de Cristo Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos a não
comprarmos soluções baratas que esse mundo oferece para nós, mas ajuda-nos a olhar para a solução do Evangelho. Ajuda-nos a ter o coração curvado a Cristo. E tendo esse coração curvado a Cristo, nós possamos, ó Deus, viver de maneira que esse mundo possa também desejar fazer parte desse mundo novo que o Senhor está criando. Senhor, nos prepara para esse momento de ceia que nós vamos ter. Nos prepara para esse momento de comunhão, para esse momento de reconciliação. Nos prepara, Senhor, para isso que é uma parte daquilo que viveremos na completude, quando o Senhor Jesus retornar. Fica conosco, Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus.